Boas, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira, dia 21, né? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Filosofia Capital e bora para nossa análise, pessoal! Deixe um like, compartilhem este vídeo com um amigo de vocês dúvidas e escrevam um comentário que eu vou estar respondendo. Galera, é o seguinte, né? Ontem nós tivemos obviamente o feriado, tá? E nós vimos que o dólar, ele meio que durante esse feriado, né, ele se fortaleceu, tá? E a bolsa, ela meio que caiu. Por quê, né? Aqui o nosso EWZ, né? Então ontem, olha só como foi a movimentação. Foi uma movimentação de queda, tá? Nós não, obviamente que a bolsa ela não foi aberta, né, por causa do feriado, mas nós tivemos lá fora o dia normal, então o nosso Ibov seguiu em queda, tá? E hoje, inclusive no pré-mercado, né, ele abriu acho que um pouco positivo, né? Ele tá em queda, né? Tá em queda aqui. Mas eu acho que ele abriu assim um pouco mais flat, tá? Inclusive esse aqui o EWZ, né? E o BR Titãs. E também hoje foi marcado por uma possível alta, né? Porque na taxa de juros ela foi sinalizada que vai ser cortada, né? Então o nossos índices, né? Inclusive o Dow Jones ele estava um pouco mais positivo, tá? O S&P 500 também, tá? O Nasdaq é meio que zerado, tá? Agora ele ficou um pouco mais negativo. Russell pouquinho também positivo, só que as outras bolsas, né, o Nikkei e a Europa, né, inclusive a Alemanha, o DAX estavam agindo em queda, tá? No setor de energia, nós vimos que o petróleo estava caindo, tá? Estava caindo, uma queda considerável também a gasolina, 2% de queda, né? A parte dos metais, o ouro um pouco flat, trabalhando de forma mista, né? Sendo que a prata ela estava caindo mais forte, né? E o resto das outras moedas um pouquinho mais flat, sendo que o nosso Iron Ore estava um pouco negativo, né? Então, galera, a gente viu que o nosso mini índice, né? Deixa eu mostrar aqui também para vocês, inclusive o nosso juros, tá? Então o nosso juros, olha só como é que ele estava. Inclusive, ó, tá fazendo uma movimentação agora mais forte de alta, tá? Então ele estava negativo. Aqui tá a nossa linha zero, olha só. Linha zero aqui, estava trabalhando um pouco mais flat. É bem verdade que ele já amanheceu no leve gap de alta, tá? Fez uma movimentação devolvendo, né? Ele fez essa movimentação aqui devolvendo a alta, né? E começou a ficar um pouco mais flat. Essa movimentação devolvendo, né? Eu acho que foi muito boa, né? Para o nosso mini índice, que inclusive ele abriu aqui num gap de baixa, tá? Um gap de, deixa eu verificar aqui, 1.500 pontos, né? Enquanto que o nosso dólar, deixa eu também dar uma olhada, nosso gap foi um gap mais ou menos de 27 pontos, né? Gap interessante. Tá, mas olhando aqui para o nosso mini índice, nós vimos que esse gap, né, que foi feito, simplesmente o mercado ele já abriu em 1% de queda e depois veio devolvendo, tá? Veio devolvendo essa queda. Então fez uma movimentação de alta e aqui eu quero salientar logo que nós temos uma compra, né? Daqui para cá, galera, daqui para cá a gente tem compra e daqui para cá nós temos a venda atuando, né? Então de manhã nós vimos que logo bem pela manhã, né? Inclusive isso aqui foi um pouco mais forte por causa que eu vou explicar aqui quando nós chegarmos no câmbio. Mas olha só, galera, o real perante as outras moedas, né? As moedas parceiras aqui.
Tá com, inclusive, olha aqui, contra o Ien, tá tava com 2,5 de alta. Então o real ele tá se desvalorizando muito perante as outras moedas, né? Tá mais de 1%, olha só aqui. O peso argentino chegou a 3%, galera. Então isso aqui faz com que, inclusive, o nosso câmbio esteja fazendo essa movimentação de alta. Ele fez uma movimentação de 80 pontos, né? Chegou a quase 2% de alta, né? Então, galera, continuando aqui no nosso mini índice, essa movimentação ela ajudou a nossa queda aqui, né, na nossa bolsa. Mas ele fez essa movimentação antes que ele vem fazendo, né, galera, durante essa primeira janela. Que eu mostro aqui para vocês, inclusive se vocês forem ver os vídeos, né, dessa movimentação interessante aqui. Por exemplo, olha só, ele pega uma movimentação, volta na média e vem renovar a mínima, né? No outro dia, a mesma coisa, né? Pega uma movimentação, volta aqui na média e vem renovar a mínima, né? Hoje ele fez a mesma coisa, inclusive, né, galera? Então fazendo a mesma coisa, só que no lado da compra, tá? Então era esperar ele fazer essa movimentação aqui, ele inclusive cria uma liquidez, volta nela, mesma coisa, a compra está aqui para vir justamente desafiar máximo de até então, né? Dava até para ter deixado, né, a compra, inclusive agir um pouco mais, né, ter deixado rolar, e o alvo poderia ser o ajuste, o POC de hoje, de ontem, né? Só que ele não fez, tá? Então aqui a gente já tem a abertura do mercado, deixa eu aumentar um pouco mais, né? Aqui, né? Então a gente tem aqui uma possível compra, já vindo, né, desafiar a máxima de até então, e aqui a gente tem o nosso índice de volatilidade, tá? Que ele, inclusive, ele está trabalhando, né? Olha só, o nosso índice. Trabalha bem onde o preço ele mostra onde a área sobrecomprada e sobrevendida, tá? Mas essa movimentação, obviamente, ela tem que estar naturalmente ligada com as nossas ações, os ETFs e os nossos demais índices aqui, né, galera? Porque o que aconteceu? Depois da abertura do mercado aqui, abertura do mercado à vista, tá? Então, quem agiu aqui na compra desmontou a posição e isso aqui virou venda, tá? Sendo que ela ficou um pouco mais clara nessa parte aqui, né? Então, às 11 horas, a gente viu uma movimentação um pouco melhor, né, da venda, sendo que a abertura do mercado americano, né, deu mais força ainda para essa venda, né? Que ele voltou aqui na cotação, voltou aqui na nossa média, né? Então a gente tem a nossa média, voltou aqui, né? Fez um padrão de venda para vir já desafiar a última mínima, né? Então eu acho, né, na minha opinião, uma compra a mais fácil do dia foi essa, tá? E a venda mais fácil foi essa aqui, né? Que inclusive ele cria uma liquidez, né? Aí a gente tem a liquidez aqui, os players defendem, tá? Os players defendem e vêm para essa mínima. E aqui defendeu mais uma vez, né? Dentro das médias para já vir desafiar a mínima de então, tá? Então a gente tem a nossa mínima aqui, que estava até então no 200 e no 155 e 200, né? Foi lá, rejeitou e está trabalhando aqui um pouco mais flat, né? Retornando às médias. Então basicamente foi isso para o nosso mini índice, né, galera? Levar um stop aqui na compra, aí eu ainda acho que ainda tinha aqui a compra, tá? Uma compra aqui, mas que não rendeu esse fruto. E o nosso alvo realmente seria o nosso ajuste, o nosso POC, tá? Para vir para cá. Mas como eu falo para vocês, né? Na abertura, olha só como os índices, as ações ETFs ficaram flat, né? Então trabalhando de forma negativa, nosso micro S&P aqui trabalhando também de forma negativa, olha só, não tem como o nosso índice fazer essa movimentação de alta, né? Justamente porque ele é arbitrado com esses índices, né? E a gente viu aqui que o Ibov está 0,76 de queda, né? Só fez uma movimentação inclusive clássica, né? Fazendo topos e fundos descendentes, tá? Nada a fazer.
E realmente, depois da abertura do mercado à vista, a gente viu só o arrefecimento da nossa bolsa, tá? Então, dólar, galera. O dólar já é uma outra coisa, né? Inclusive, eu deixei as médias aqui, tá? Olha só como elas estão trabalhando. Como se fossem mais bandas, né? Então a gente viu umas bandas, olha só. Câmbio ficou lateralizado nas Petax futuras, mas não quis nem buscar, tá? Então a gente tem aqui as Petax futuras, se permaneceu muito comprador, isso aqui quer dizer que ele vai pegar uma atração, inclusive uma atração para cima, né? Inclusive ele pode vir, que eu acho que ele pode fechar hoje perto da máxima de mercado, tá, galera? Então é possível isso, tá? Deixa eu estar tirando as nossas VWAPs, tá explicando aqui para vocês, né? Então a gente tem aqui, né, na abertura de mercado, máxima da CME, BRLT, mínimo da CME, tá? Então a gente já tem a máxima da CME no 390, basicamente. Ele ficou já com um gap de alta, né, de mais ou menos 25 pontos, abriu já em 0,5% de alta, tá, galera? E até então eu não vi aqui um cenário tão detalhado na venda, né, galera? Por causa, como eu disse para vocês, o real ele estava perdendo muito, galera. Ele estava perdendo, não era pouco não, para as outras bolsas, para as outras moedas no caso, né? Então se ele perde, inclusive o dólar vai agir um pouco mais forte, né? Ele já chegou aqui 1% de queda, chegando nessa liquidez, e aqui a gente tem a taxa, a gente tem a taxa máxima de câmbio tá aqui embaixo, né? A máxima de CME, tá? Então inclusive eu só achei essa venda aqui, tá? Inclusive nós temos aqui as Gaussian, né? Então a gente tem aqui as médias do Gauss, né? Então olha só, as bandas gaussianas, né? Então aqui já está uma região bem sobrevendida, né? Inclusive ele fez uma movimentação no BRLT, que é o dólar turismo, tá? Então levar um stop aqui na venda, tá? Para vir para trazer para essa liquidez que ele fez aqui, normal, tá? Mas aí ele fez de novo mais em cima, aí aqui assim seria realmente o trade da primeira hora de mercado, né? Que essa é uma hora um pouco mais errônea. Então ele fez a primeira preço futuro, e aqui nós temos o primeiro spot do dia. Segunda Petax futura, né? Segunda taxa à vista. E mais em cima, né? Nós temos aqui a nossa terceira Petax futura, terceiro preço à vista, preço final, né? A Petax futura final e o Petax final, que é o nosso D0, né, galera? Então ele fez essa movimentação que inclusive ele rompeu a nossa amplitude de média diária, tá bem aqui, né? E aqui tá, e a mínima da nossa amplitude ela só veio subindo, olha só aqui, né? Só veio subindo. Mas galera, que eu quero salientar aqui para vocês, que ele fez essa taxa, né? Então a gente tem essa liquidez aqui, né? Ele cria uma liquidez maior, deixou o primeiro preço futuro acima, né? Então ele fez Petax futura acima já da maior liquidez da primeira hora. Isso aqui é uma possível alta, né? Ainda mais que ele estava bem forte perante as outras moedas, né? O real estava perdendo. O que seria interessante aqui é se ele viesse aqui no preço futuro para voltar para cá, né? Aí aqui seria um trade mais bonito. Só que nem sempre a cotação faz o que a gente quer, né? Ela ficou trabalhando aqui, inclusive acima do nosso índice de volatilidade, né? Porque aqui, ó, índice de volatilidade nós temos aqui, né? Nosso índice de volatilidade está aqui, tá? Então tá de 90 dias, né? Dias corridos. Então ele tá aqui, olha só. O preço ele tá bem sobrecomprado, tá? Quando ele trabalha muito, um pouco mais alto em cima do preço futuro, e nós temos essa macro toda de alta, ele deu um insight
bem forte, que seria uma compra, tá, galera? E também nós temos que ver que nós estamos aqui é o 400, tá, galera? Então aqui é o 400, tá? Então ele ficou meio que lateralizando já para vir romper, tá? Uma coisa ele vir numa, né? Não conseguir chegar perto e ele desce de novo, né? Outra coisa é ele vir ficar lateralizando porque ele vem e rompe, tá? Então ele ficou aqui trabalhando, tá? Segundo preço futuro, ficou aqui trabalhando, não quis nem tocar de novo, né, no preço futuro, e isso aqui deu um insight de uma possível compra, né, uma possível compra um pouco mais forte. Os players eles realmente estavam agressivos na compra e a gente teve essa movimentação um pouco mais de alta, né, que chegou a quase 2% de alta no nosso câmbio. E agora ele tá caindo pouco, né, galera? Mas eu creio que ele ainda vai continuar aqui acima do 400, tá, galera? Possivelmente. Inclusive ele jogou o preço futuro aqui. Deixa eu mostrar para vocês na nossa Petax, né? Então hoje a gente errou 10 pontos, né? Que é o estudo sugerido dessa Petax para essa Petax final, né? O nosso casado tá de 9 pontos e meio, e a gente viu que a distância de uma Petax para outra, olha só, 20 pontos, 13 pontos, 25 pontos, né? Então essas distâncias aqui, né, de 20 pontos de uma para outra, depois 13 pontos, isso aqui é uma tendência, tá? Tendência mais forte. Então basicamente foi isso, pessoal. Eu desejo a vocês um excelente resto de pregão. Deixem um like, compartilhem com um amigo de vocês. Dúvidas, se inscrevam no canal que eu vou estar escrevam um comentário no canal aqui que eu vou estar respondendo. Até mais, pessoal. Valeu.